Hoje vamos analisar o fundo imobiliário BPM, Ele11, um fundo focado em shopping centers que atualmente entrega um dividend yield de cerca de 11,6% ao ano. Neste vídeo vamos ver como está a carteira do fundo, os resultados mais recentes, o nível de endividamento, os dividendos pagos aos investidores e, no final, os principais pontos positivos e negativos desse fundo. O BPM, Ele11, é um fundo imobiliário que investe principalmente em shopping centers espalhados pelo Brasil. Atualmente, o fundo possui 8 ativos no portfólio, sendo alguns com participação direta e outros através de sociedades específicas chamadas SPEs. O patrimônio líquido do fundo está próximo de 923 milhões de reais, colocando ele entre os fundos de tamanho médio dentro do setor de shoppings. Quando a gente olha a composição da carteira do BPM Ele11, vemos a seguinte distribuição: 68% em ativos imobiliários, 24% em participações via SP e 16% em aplicações financeiras, cerca de 1% a receber, ou seja, a maior parte do patrimônio está de fato nos imóveis, que são os shopping centers. Mas o fundo também mantém uma posição relevante em caixa e aplicações financeiras, que somam cerca de 182 milhões de reais. Isso pode ser positivo, porque dá flexibilidade para a gestão, seja para amortizar dívidas, fazer melhorias nos ativos ou até buscar novas oportunidades de investimento. Outro ponto importante na análise de qualquer fundo imobiliário é o nível de endividamento. No caso do BPM Ele11, o fundo possui aproximadamente 179 milhões de reais em obrigações relacionadas principalmente à aquisição de ativos. Essa dívida está dividida em duas partes principais. A primeira é uma dívida de longo prazo, de cerca de 121 milhões de reais, com custo de CDI mais 1,5% ao ano e vencimento previsto para agosto de 2031. Já a dívida de curto prazo soma aproximadamente 58 milhões de reais, com custo de CDI mais 2,05% ao ano e vencimento em julho de 2026. Segundo o relatório, o fundo conseguiu renegociar essa dívida de curto prazo, reduzindo o custo do spread e estendendo o prazo por mais 12 meses. Além disso, a gestão já realizou amortizações relevantes ao longo do tempo, totalizando cerca de 80 milhões de reais pagos da dívida original. Esse movimento mostra uma gestão ativa na tentativa de reduzir o custo financeiro e melhorar a estrutura de capital do fundo. Falando agora sobre os dividendos, que são um dos principais motivos que levam investidores aos fundos imobiliários. No período analisado, o fundo distribuiu R$ 0,92 por cota. Com base na cotação utilizada no relatório, isso representa um dividend yield anualizado próximo de 11,66%. Esse nível de rendimento ainda é considerado atrativo dentro do setor de shoppings. No entanto, quando observamos o histórico recente de pagamentos, vemos que em alguns meses anteriores o fundo chegou a distribuir valores próximos de R$ 1,98 por cota. Isso indica que houve uma redução recente nos dividendos, o que pode estar relacionado a eventos específicos ou receitas não recorrentes em períodos anteriores. Por isso, acompanhar os próximos relatórios será importante para entender se o patamar atual tende a se manter. Entre os pontos positivos do BPM Ele11 estão o dividend yield ainda elevado, o portfólio diversificado de shopping centers e a gestão ativa da dívida, que recentemente conseguiu reduzir o custo financeiro e estender prazos. Além disso, o fundo mantém uma posição relevante em caixa, o que pode trazer maior flexibilidade para a gestão. Por outro lado, alguns pontos merecem atenção. Os dividendos apresentaram queda recente em comparação com períodos anteriores, e parte do resultado do fundo vem de receitas financeiras, não apenas da operação dos shoppings. Além disso, o fundo ainda possui nível relevante de endividamento, que deve ser acompanhado pelos investidores. De forma geral, o BPM Ele11 apresenta rendimento atrativo e carteira diversificada, mas a queda recente nos dividendos e o endividamento indicam que o investidor deve acompanhar a evolução dos próximos resultados do fundo. E você, tem esse fundo em carteira? Me diga aí embaixo e nos vemos na próxima análise.